As sete taças. Graça e paz, irmãos. Vamos agora estudar sobre as sete taças. Mas antes de entrarmos no capítulo propriamente dito sobre as taças, que é o capítulo 16, vemos no capítulo 15 uma espécie de prefácio, uma introdução, em que João vê os sete anjos preparados para derramar sobre o mundo as sete taças da ira de Deus consumada. Vamos então ler o capítulo 15, o versículo 1, que diz: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Sete é o número da perfeição de Deus. Sete anjos com sete taças. Esses são os anjos do juízo. Eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. Agora não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou. Chegou o juízo. É a consumação da ira de Deus. Diante dos capítulos 15 a 16, vem a questão: quando as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, o que lhes sucede? Permitirá Deus que esses homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite? Ele se encherá? A resposta é clara. Quando os ímpios não se arrependem com as trombetas, algo que vamos estudar mais à frente, as trombetas do aviso de Deus, segue o derramamento final da ira, ainda que não completa até o dia do juízo. Essas taças são as últimas. Não há mais tempo para arrependimento. Provérbios 29:1 diz: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Aos ímpios endurecidos, a morte virá inevitavelmente nas mãos de Deus. Mesmo antes de morrer, eles poderão ter cruzado a última linha da esperança entre a paciência de Deus e sua ira. Ainda continuando o capítulo 15 do Apocalipse, no versículo 6 diz: saíram do santuário sete anjos com as sete pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. No versículo 7, e um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos. Irmãos, precisamos entender que as trombetas, estudaremos mais à frente, elas advertem. Já as taças consumam a cólera de Deus, que são as sete últimas pragas. As trombetas são juízos parciais, são alertas de Deus, são avisos solenes de Deus que na sua ira lembra-se da misericórdia. Mas as taças falam da ira sem mistura, da consumação da cólera de Deus. Entrando então no capítulo 16 de Apocalipse, do versículo 1, nós lemos: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos: vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Lendo também Apocalipse 17:1 diz: um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse: venha,
Eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Também Apocalipse 21:9 diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Observem, irmãos, que o capítulo 17, o versículo 1, e o capítulo 21, o versículo 9, à frente do capítulo 16 de Apocalipse, falam que os mesmos anjos das taças também mostram o julgamento da grande prostituta, assim como mostra João a noiva, a igreja. Isso nos denota que são anjos muito usados por Deus, talvez dos mais poderosos e grande autoridade nos céus. Depois desta introdução necessária, irmão, vamos à primeira taça, que são as chagas malignas aos seguidores do Anticristo. Lermos Apocalipse 16:2 diz: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriu-se as feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Muitos eruditos têm a ideia que os flagelos, o derramamento das taças, não devem ser analisados literalmente, mas, entretanto, elas descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo, enquanto a igreja já está no céu, junto ao trono. Vejam o sofrimento daqueles que seguem o anticristo e também a besta. Muitos os seguem porque ficam com medo. Mas a pergunta é: valerá a pena supostamente se livrar das perseguições do inimigo por um curto período e perder a vida eterna e ainda ficar num breve espaço de tempo com chagas horríveis? Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências. Agora, eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências, ou seja, são atormentados. Entramos então na segunda taça, em que toda água salgada torna-se em sangue. Lemos Apocalipse 16:3 diz: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Imagine o fedor, tudo vermelho de sangue. Sabemos que o mar é uma beleza única. Só em olhar para o mar nos acalma, dá uma sensação de paz, tranquilidade. E ver essa transformação será um momento marcante e triste para aqueles que o vê. A destruição não é parcial, e sim total. Não é apenas ambiental, mas a vida do mar acaba-se. Para esse flagelo não há limites. Todas as criaturas do mar morrem. Diz alguns eruditos que essa taça, flagelo, não fala de um acontecimento literal, mas de um símbolo dramático que representa o colapso da natureza no dia do juízo. Entramos na terceira taça. Agora é a vez das águas doces como rios, cachoeiras e outros. Todas elas se transformam em sangue. Que desespero deve ser esse momento. Se analisarmos que no quinto selo, a aparição do altar das almas dos santos que clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina, a taça agora tem essa função como resposta de Deus àquela oração dos santos. E, no lugar de punição, Deus primeiro adverte com as trombetas, mas agora na taça sua resposta se completa literalmente, e nesse flagelo não há limites.
Ao lermos também Apocalipse 16:4 diz: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó Santo, que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Os juízos de Deus é perfeito, irmão. Sua justiça é fiel. Não há nenhum erro nos juízos de Deus. Jesus é nossa única salvação e livramento. O julgamento de Deus atingiu o mundo rebelde para a justiça dos que foram martirizados em resposta às orações dos santos perseguidos. Entramos então na quarta taça. É quando vem o calor abrasador do sol. Os descrentes serão punidos mediante a intensificação do calor do sol. Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 8 ao 10, diz: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Entenderam, irmãos, que esses versículos enfatizam que o juízo de Deus vem a todos que se recusam a arrepender-se. Veja que Deus dá oportunidade a todos para o glorificar. Ele é o Criador de tudo. Nas taças, a presença de Deus será reconhecida por todos, mas eles blasfemarão ao invés de reverenciá-lo. Deus admoesta que quando suas advertências não são ouvidas, sua punição será sentida. Irmãos, semana que vem daremos continuidade estudando a quinta, sexta e sétima taça. Amém? Todos estão convidados para juntos estudarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe, excelente final de semana e até segunda-feira com nossos devocionais normais. Deus abençoe, irmão.